A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Vamos nesse momento para mais uma reflexão acerca da palavra de Deus nas nossas vidas. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, a partir do verso 43. João, capítulo 1, a partir do verso 43. Enquanto você vai procurando aí, só quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal da igreja, inscreva-se. Assim que toda vez que seja postado um vídeo novo, aí você marca um sininho também, que vai te ajudar a lembrar. E aí toda vez que tiver novidade no canal, você vai ficar sabendo. E caso você goste desse vídeo também, curta, comente, compartilhe. Vamos, alavancar esses vídeos para que possa alcançar assim mais pessoas. Amém? Bom, então vamos ler aqui o texto. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você coisas maiores verá. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Essa palavra aqui é bem interessante e eu quero focar principalmente em um versículo. O versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Às vezes a gente lê na correria da vida essa passagem, às vezes a gente até ouviu falar sobre isso, mas vamos pensar um pouco sobre isso aqui? Natanael, então, estava ali de boa, sossegado, de repente chega um amigo dele e fala: olha, Natanael, a gente achou aquele de quem as escrituras falaram. Nós achamos o Salvador, nós achamos o Cristo. Natanael, meio cético assim, meio sem entender, falou: não sei, quem é ele? E aí, Filipe responde a Natanael: é Jesus de Nazaré. Na hora que Natanael escuta essa informação, ele fala assim: Nazaré? Você tá me falando que de Nazaré... Não. Por acaso sai alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa que seja interessante lá? Porque Nazaré, Felipe, você tem certeza? Você tá me falando que o Cristo, que a gente tá esperando há muito tempo, que veio salvar o mundo, veio de Nazaré? E Filipe falou assim: vamos lá pra você ver, e você vai entender por você mesmo. Natanael foi. Bom, enfim, foco aqui. Por que essa estranheza de Natanael com Nazaré? Vejamos bem aqui. José, depois de voltar do Egito, havia fugido com Jesus para lá, né? Fugindo da perseguição, foi ter a sua residência em Nazaré, porque acreditava que ali seria uma região mais tranquila de morar. Por quê? Porque Nazaré era uma cidadezinha muito pequena. Se hoje nós formos falar, nós não chamaremos nem de cidade, nós chamaríamos de currutela. Era um pedacinho de terra ali em que viviam muitos agricultores, e aí como tinha muitos desses agricultores naquela região, eles começaram a fazer essa cidadezinha ali, né? Tinha-se em Israel muito isso. As cidades antigamente não eram como elas são hoje, geograficamente definidas e coisa e tal. Não, as pessoas se juntavam em uma determinada região para praticar
um tipo de trabalho em comum, né? A pessoa que estava perto do mar fazia uma cidadezinha de pescadores, as pessoas que estavam num pedaço que era bom de terra para plantar e colher, formavam essas cidadezinhas, né? E assim era Nazaré. Nazaré era uma cidade de agricultores, era uma cidadezinha bem simples. Inclusive, estudos arqueológicos recentes demonstram que a região de Nazaré tinha mais ou menos umas 50 casinhas só. Então Nazaré era uma cidadezinha, um local afastado, pacato, sem grandes acontecimentos, sem grandes coisas. Era uma cidadezinha bem simples. E como se fosse um bairro das nossas cidades grandes, era uma periferia. Não tinha assim nada importante ali. Não tinham pessoas muito ricas, não tinham pessoas muito poderosas. A maior parte das pessoas ricas e poderosas ficavam nas proximidades das cidades maiores, né, como Jerusalém. E Jesus escolheu viver nesse lugar. Sim, porque quando José foi para Nazaré, ele foi conduzido por uma vontade divina, inclusive cumprindo, né, as profecias que diziam que ele seria chamado de Nazareno. Mas bom, Jesus então viveu a sua vida mais ou menos ali dos seus 3 anos até os seus 30 anos. Até seus 30 anos, Jesus viveu em Nazaré. Viveu ali trabalhando com seu pai, que tinha uma profissão diferente das outras pessoas ali, como eu falei, eram uma parte agricultores. José chega como um pedreiro ou como um pedreiro, né? A gente fala muitas vezes carpinteiro, mas era uma certa pedreiro mesmo, porque na época não tinha tanto trabalho em madeira, era mais uma pessoa que construía casas e itens para a casa, então era um pedreiro. E ele foi para aquela cidade com a sua profissão, e Jesus com ele trabalharam ali por 30 anos, né? Quase 30 anos, quando Jesus então sai e começa o seu ministério. Natanael então começa a analisar essas coisas. Assim, mas Nazaré é uma currutelinha, um bairrozinho tão periférico, tão pobre, tão insignificante. Como que o Salvador do mundo ia sair de um lugar assim? Não. O Salvador do mundo tem que vir de alguma coisa mais chique, mais pomposa, né? Tem que vir aqui das cidades mais nobres da Galileia. Ou então, por que não Jerusalém? Nossa, já Jerusalém era a cidade de Davi. Davi praticamente fundou Jerusalém, a cidade mais importante que a gente tem. Por que o Messias não vai vir dali? E olha só que impressionante. Jesus, Deus, enquanto homem, ele se encarna e mora em um local totalmente desprezado. E isso tem que nos ensinar algo. Nós precisamos aprender algo, porque isso não é ao acaso, não é sem sentido. Por que Jesus viveria em uma cidade tão simples, tão ignorada, sem nenhum tipo de atrativo ou coisa do tipo? Por que isso? Porque nós temos que entender que Jesus veio nos ensinar algo que há muito tempo nós perdemos. Ou nos esquecemos, ou simplesmente não queremos nos importar. A humildade. Já começa com esse exemplo do local e da forma como Jesus nasce. Jesus nasce em uma manjedoura, provavelmente em um estábulo, quase que uma caverna ali, que era alguma forma que eles usavam na época. Então, tipo assim, era um lugar insópito, sujo, que só os bichos viviam ali. E Jesus nasce ali. O Filho de Deus nasce em um lugar totalmente largado, que ninguém se importava. Não era um quarto de hotel, não era uma hospedaria, não era um palácio, nada. Jesus nasce no meio dos bichos, no lugar onde os bichos comiam. E depois que ele cresce um pouco, ele vai para uma cidade sem nenhuma notoriedade. E ali ele cresce junto com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, vivendo ali naquela comunidade pequena. E aí Natanael não olha para Jesus primeiramente. Ele não pergunta o que ele fez, ou por que você diz que ele é o Salvador,
Ou então, qual é o testemunho dele? Não. Ele primeiro pergunta, Nazaré, pode vir alguma coisa de lá? Imagine você, uma cidade pequena, que ninguém nunca ouviu falar, que você veio, ou uma currutela que você já viveu, que sua família vive. Ou então, vamos pegar um exemplo mais próximo a gente. Pense em uma periferia aqui da nossa cidade, nós estamos em Goiânia, para quem nos assiste fora. Pense num bairro bem afastado, em que ninguém quase não vai lá, não é afastado, não tem saneamento básico. Era de lá. Era desse lugar que Jesus veio. Jesus não veio do centro, não veio do bairro nobre. Jesus não cresceu no meio a gente poderosa, não. Jesus veio entre os humildes. E isso nós precisamos aprender. E ele nos ensinou o seguinte: ele que é Deus, que se fez como nós, ele não veio para se colocar como superior a nós. Ele veio como servo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Jesus veio para trabalhar em nosso favor. E quantas vezes nós esquecemos do que Jesus nos ensina e nós julgamos as pessoas pelas suas procedências, pelas suas posses, por aquilo que ela sabe, por aquilo que ela não sabe, pelo local onde ela vive, pelo local onde ela trabalha, pela forma como ela vive, a forma como ela deixa de viver, e nós queremos nos sentir melhores do que essas pessoas. E como nós podemos fazer isso se o próprio Cristo veio de um lugar simples? Se nós julgarmos as pessoas como inferiores a nós precisamos entender, nós também estamos julgando Cristo menor que nós. Porque olha, perceba o que Natanael fala, Nazaré, pode vir alguma coisa boa. E de onde Jesus veio? De lá. Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando do Filho de Deus, que veio de uma cidade simples, nascido no meio de bicho. Ou seja, as pessoas não viam nada em Jesus que pudesse ser chamado a atenção e falar assim, caramba, esse realmente é o Filho de Deus, só de olhar para ele. Não, ninguém via. O povo falava, filho de José. Você tá falando aqui, lá, aquele pedreiro lá de Nazaré que faz um serviço pra galera lá? Como assim? Como que Jesus pode ser o Salvador vindo de tal lugar? Porque a nossa visão procura coisas grandiosas. Mas coisas grandiosas na imagem e não na essência. Não naquilo que realmente importa. A gente gosta de pompa, roupas caras, roupas chiques, pessoas bem vestidas, pessoas que estão em locais de honra. E Jesus veio para ensinar que é o contrário. Que nós devemos olhar para todas as pessoas da mesma forma. E ele, enquanto Deus, dono de tudo. Amados, pense comigo que Jesus é dono de todas as coisas. Ele podia ter nascido no melhor palácio que podia ter existido ali em Israel. Na melhor região, na região mais rica, mais chique, mais pomposa, mas não. Ele nasce entre os simples, ele vive entre os simples. Pensa, Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e boa parte da sua idade adulta entre os simples. Na verdade, toda a sua vida foi entre os simples. O ministério de Jesus foi entre as pessoas desprezadas, as pessoas esquecidas, que ninguém se importava. Que assim como Natanael perguntou a respeito de Jesus, as pessoas olhavam e falavam assim, Jesus anda com prostituta, com cobrador de imposto, publicano. Jesus anda com essa escória. Como assim? Enquanto nós não entendermos que aos olhos de Deus nós somos todos iguais e ninguém é melhor do que ninguém, nós continuaremos questionando a origem de Jesus e não quem Jesus é. Nós não devemos nos ater a esses detalhes. Eu não quero saber o que a pessoa estudou, o que ela deixou de estudar. Eu não quero saber se ela fez a melhor escola, se ela estudou em escola pública. Eu não quero saber se ela está empregada no melhor emprego ou se ela está desempregada há não sei quantos anos. Eu não quero saber nada. Eu quero olhar para as pessoas e ver
que elas são iguais a mim, que nós todos somos iguais e que Jesus se fez igual a mim, a você, a nós. E ele se fez igual para que nós pudéssemos ter acesso ao amor dele. E ele fala, olha, como nós todos somos iguais, todos nós podemos ter acesso ao amor de Deus. Não só uma classe política privilegiada, uma classe religiosa privilegiada. Não. Todas as pessoas que quiserem podem se aproximar de Jesus porque ele é como nós. Jesus não é um tipo de pessoa que está cercado de seguranças que impede as pessoas que se aproximem dele. Não, Jesus abriu os braços e falou, vinde a mim. Você está tentando atrapalhar as crianças? Não deixe as crianças virem até mim. Leproso, não leproso, é uma pessoa suja, uma pessoa que está se perdendo, doente. Deixa vir até mim. A mulher que foi desprezada ali porque tinha um fluxo de sangue, deixa ela vir até mim. Jesus não tinha isso. E por que nós, muitas vezes, nos atemos a esses detalhes? Nós olhamos com um olhar diferente para as pessoas. Muitas vezes até por causa da nossa fé. Eu creio em Jesus, eu sou crente. E a gente se acha melhor do que os outros por causa disso. Amados, pense comigo, se Jesus, que é o próprio Deus, não se sentiu maior que nós, pecadores, você acha que alguém tinha alguma moral para se comparar a Jesus? E ainda assim, Jesus se fez igual a nós. E nós, então, precisamos aprender isso. Humildade. Ver todos como iguais. E através dessa igualdade, nós possamos entender o amor de Deus para com as nossas vidas. Amém? Vamos orar então para encerrar. Senhor, te louvamos por tudo que tens feito, porque tu és bom, grande é o teu amor, e o Senhor tem nos ensinado que aos teus olhos nós somos todos iguais, que nós não desprezemos ninguém, que nós não nos sintamos superiores a ninguém, mas que nós possamos aprender contigo, com o teu exemplo, que entre os desprezados nasceu, viveu e morreu, para nos ensinar que todos podemos estar ao teu lado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e faça da sua vida um instrumento para mostrar que a todas as pessoas que nós somos iguais. Amém? Fique com Deus.